Bem, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir um pouco, uma porção da Palavra de Deus. Nesses dias em que nós não podemos nos reunir, estamos aqui para fazermos o culto online através das redes sociais. E queremos já agradecer pela sua presença aqui, esperando em Deus que esse estudo venha trazer edificação para a sua vida, através da reflexão daquilo que será dito, lido a partir da Palavra de Deus. Nós queremos orar e pedir a bênção e a direção de Deus para esse momento. Ó Deus e amado Pai, nós te louvamos e pedimos desde já que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, nesse estudo, que seja muito proveitoso para cada irmão. Abençoa a tua igreja com aquilo que o Senhor tem preparado para esta manhã. Nós oramos e agradecemos em um nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós tivemos um acampamento de carnaval e lá nós tratamos de um tema muito importante que é uns aos outros. E nós estudamos, através das Escrituras, que Deus deixou registrado aqueles mandamentos que nós chamamos coletivos, que nos ajudam a olhar para o outro como um igual a nós, o nosso próximo, que precisamos amar, que precisamos cuidar, que precisamos perdoar, que estamos numa dinâmica de vida com ele. E nessa dinâmica nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos amadurecer segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, a Bíblia nos então manda viver uns aos outros na sua integralidade. Quando nós olhamos para o homem, de maneira geral, ele é um homem sociável. Ele precisa viver em comunidade, em sociedade. Por isso que, ao olhar para Adão, uma das primeiras observações de Deus, depois que criou todas as coisas e viu Adão lá, que sem um semelhante, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ora, dali nós inferimos a verdade que cada um de nós já tem experimentado no dia a dia, que não é possível viver sozinho. Nós precisamos compartilhar nossa vida uns com os outros. Nós precisamos de pessoas para conversar, nós precisamos de pessoas para nos ajudar no ir e vir, nós precisamos de pessoas que nos dê um ombro para chorarmos ou um rosto bonito para nos alegrarmos. O fato é, irmãos, que aquilo que Deus disse de Adão é também verdade em relação a nós. Lembrando que quando Deus olha para Adão e faz essa afirmação, ele não está pensando apenas e tão somente no fato de Adão não ter uma esposa. A ideia ali é de que Adão precisava ter alguém semelhante a ele para compartilhar a sua vida. Porque Adão estava no paraíso, tinha tudo para suprir suas necessidades físicas, tinha tudo para suprir, inclusive, suas necessidades espirituais, pois a cada dia Deus conversava com ele, a presença de Deus era algo muito visível, notável em tudo, tanto naquilo que Deus criara, quanto na própria fala de Deus diariamente com Adão. No entanto, observando todos os animais, Adão não viu nada semelhante a ele, que compartilhasse com ele a sua vida, os seus amores, os seus sentimentos, aquilo que Adão certamente tem muito parecido conosco.
Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão trocando o homem pelo animal. Mas a gente sabe que, de fato, nenhum animal, por mais carinhoso, por mais fofo, bonito que seja, ele nunca substituirá o próximo, alguém semelhante a mim, que compartilha das dores e das alegrias que eu também vivo. Ora, pensando nessa necessidade, nós precisamos fazer uma pergunta que é pertinente nesta administração da vida com outros. Como nós podemos viver bem, harmoniosamente, uns aos outros? Como nós podemos fazer isso? E claro, o primeiro grande ponto que nós precisamos lembrar de que nos torna amáveis, nos torna agradáveis, é o amor. Nenhum relacionamento, seja ele de amizade ou do relacionamento com o nosso cônjuge, é possível se não houver amor, pelo menos na ótica de Deus, pelo menos no padrão de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras, e eu preguei sobre isso, nós precisamos entender que se tem uma atitude, um sentimento, e aqui eu quero mostrar que o amor tanto é um sentimento quanto é uma atitude, porque amor sem sentimento torna apenas uma obrigação, que é bom, que é saudável, que é uma atitude, inclusive ensinada nas Escrituras, mas o amor se torna muito mais relevante, brilhante, quando ele também envolve os nossos sentimentos. Eu amo com a atitude correta, mas também com o coração de maneira correta. Nós já pregamos isso, por isso que eu não vou me delongar, mas quando nós abrimos nossas Bíblias no capítulo 13 de João, nós vemos ali o Senhor ensinando aos seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros. É interessante que esse mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um mandamento que vai falar que aqueles que foram amados por Deus devem também amar uns aos outros. E ele vai dizer, a partir do verso 34, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero só recapitular rapidamente, porque eu creio que alguns dos irmãos não ouviram essa mensagem. Então, eu quero recapitular aqui a questão do amor. O amor é o principal fornecedor da habilidade de vivermos juntos. Quando nós pensarmos em vivermos juntos com alguém, nós precisamos lembrar que nessa relação precisa ter amor. Agora, por que o amor? Porque o amor é um mandamento de Deus. Não é uma opção para quem quer viver junto. Amor é um mandamento. Eu sei que muitas pessoas vivem umas com as outras por uma obrigação apenas. Mas o relacionamento não é bom. Evidentemente, quando você olha para um relacionamento que não tem amor, é frio, é distante, não é agradável. Por isso que nós entendemos que o amor é o ingrediente mais importante na nossa relação uns com os outros. Sabe por quê?
Deus nos manda fazer sempre o que é necessário, o que é extremamente importante. Por isso que ele coloca o amor aqui como um mandamento. Ora, é um mandamento da parte de Deus. Se é mandamento, não é uma opção. Está na categoria daquilo que eu preciso buscar, praticar na minha vida, quando eu estou me relacionando com outras pessoas. Uma segunda verdade que nós encontramos aqui em João capítulo 13, versículo 34 e 35, é que o padrão desse amor não é Pedro, não é João, não é Tiago, é o próprio Cristo. Vejam que Jesus disse aqui: assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros, ou que vocês se amem nessa medida. Ora, irmãos, nós sabemos que nós temos uma medida de amor muito condicionada àquilo que o objeto do nosso amor ou a pessoa que é objeto do nosso amor faz. Porém, nós precisamos aprender que nesse mandamento o padrão maior é o próprio Cristo. E como foi que amou Jesus aos seus discípulos e aos seus apóstolos? Diz o texto de João que ele amou-os até o fim. Quando a gente abre aí para João 13, versículo 1, você vai ver essa expressão que Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que bênção! O nosso amor uns pelos outros, a nossa convivência deve ter o amor do começo ao fim. Porque também o amor é progressivo. Ele aumenta na medida que nós vamos nos aproximando uns dos outros. O amor é um mandamento, o amor tem um padrão. Esse padrão é Deus. E, finalmente, esse amor tem uma forma de nos identificar como discípulos de Cristo. Veja o que Jesus disse, que nisto que? No amor que nós iremos ter uns para com os outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a ideia aqui é que o amor é sinal primeiro, básico, principal daqueles que são discípulos de Cristo. E nós, irmãos, amamos uns aos outros por nós termos sido amados por Deus. Nós amamos uns aos outros pela operação do Espírito Santo em nossa vida, que diz que o Espírito do Senhor derrama em nós o amor de Cristo. E é esse amor de Cristo que nos faz amar uns aos outros. Na última quarta-feira, nós tivemos dentro desse tema uns aos outros uma pregação muito relevante, que é o cuidado uns para com os outros, que o nosso irmão Wilton pregou na quarta-feira. E claro, eu não vou pregar aqui, mas como um cacho de uvas que precisa ser enxergado no seu todo, a nossa convivência, o nosso viver uns aos outros tem como elemento principal o amor, e este amor vai se desdobrar, vai se ver ou materializar em vários outros atributos que Deus colocou em nós. E um deles é o cuidado. Cuidar uns dos outros
é um mandamento de Deus, ilustrado de maneira bem clássica e conhecida da maioria de nós através da parábola do bom samaritano. E de fato, eu nem sei por que nós chamamos bom samaritano, porque ele não fez nada além do que lhe era devido. Cuidar é o dever que o amor obriga, o amor ao próximo. Aquele homem dá uma demonstração de amor ao próximo, que é o segundo grande mandamento, que responde, inclusive, à pergunta do escriba, do mestre da lei, quando pergunta a Jesus o que fará para herdar a vida eterna. Jesus Cristo diz, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Porque a expressão daqueles que são salvos, daqueles que são herdeiros de Deus, da graça de Deus, da vida eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E esse amor é demonstrado através do cuidado. E que lições preciosas esse samaritano nos dá. Não porque ele é bom, mas porque a graça de Deus o alcançou. Porque Deus trabalhou no coração dele e abençoou aquele homem que fora roubado, que fora maltratado, e como instrumento de Deus, o samaritano o tomou, levou à hospedaria, cuidou dele. Um segundo desdobramento do amor foi pregado pelo irmão Agnailson, que é o perdão. Quem ama, perdoa. A convivência uns com os outros, irmãos, exige o amor, que se desdobra em cuidado e que se desdobra também em perdão. Será que perdão é uma opção ou uma obrigação levada, conduzida pelo amor? Todos nós sabemos que para conviver bem nós precisamos exercitar o perdão. Faz um exercício rápido aí e pensa nas pessoas que você mais ama. Pensa nas pessoas que você tem maior prazer de estar junto. Pensa quantas vezes você perdoou essa pessoa. Nem precisa contar. 70 vezes 7? Não sei. A pessoa que eu mais amo, as pessoas que eu mais amo, parece que são aquelas que nós precisamos perdoar mais vezes. Porque o amor reclama o perdão. Porque nós somos pecadores. Nós fazemos coisas que, ao invés de juntar-nos, expele-nos. Que ao invés de nos trazer para juntos vivermos uns aos outros na comunhão, nós nos expelimos. Ora, irmão, se na nossa avaliação, quando nós pensamos nas pessoas que nós mais amamos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nós precisamos perdoá-los, imaginemos o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo que faz parte da mesma igreja, o nosso próximo que faz parte do ciclo de pessoas que trabalham juntas, que estudam juntas. Ora, nós precisamos perdoar. E o irmão Agnailson falou a base desse perdão. O Senhor nos diz que assim como nós temos sido perdoados pelo Senhor, nós devemos perdoar uns aos outros. Ora, eu não vou pregar sobre isso, porque o irmão Agnailson já pregou sobre isso. Foi uma mensagem também abençoadora na última quarta-feira. E nós precisamos, irmãos, exercitar o perdão, tanto em pedir perdão aos outros, que é muito difícil, quanto exercitar o dar o perdão, o oferecer o perdão. Nós temos várias situações na Bíblia Sagrada onde o próprio Jesus ensina sobre o perdão. Nós temos, por exemplo,
a parábola do homem que perdoou o seu servo uma quantia absurda que esse servo não podia perdoar, que não podia pagar. Esse servo encontrou um conservo e que devia-lhe um valor que inclusive ele podia perdoar se esse servo tivesse paciência com o conservo poderia perdoar, e ele não perdoa, pelo contrário, ele prende, ele maltrata, e isso chega ao conhecimento do seu senhor. O seu senhor o chama e disse: como pode? Eu te perdoei muito mais, não devias você também perdoar o seu conservo? E é assim na nossa vida. Perdoar não é fácil, porque perdoar precisa sempre deixar que a dívida não seja paga no preço e no valor que nós queremos. Perdoar é de fato sofrer o dano, é não vingar. E claro, nenhum de nós tem por natureza inclinação de perdão. É uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Você perdoa aquilo que não é muito grave, aquilo que não te machucou tanto, mas aquilo que te machucou, você precisa da graça de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo colocou dentro da fórmula da oração diária o perdão. Você lembra? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se você não sabe perdoar, você também não sabe fazer a oração do Pai Nosso. Se você, de fato, prestar atenção, aquele exercício de perdoar foi aprendido do próprio Deus. A oração diz isso. Perdoa meus pecados, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Que o Senhor nos ajude a aprender disso, essas verdades. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de estarmos numa igreja onde o perdão é constantemente exercido. Porque é uma via de mão duplas. É uma via em que nós vamos passar muitas vezes e outros vão passar para chegar até nós. E claro, em Cristo Jesus, nosso uns aos outros só será bem vivido se nós aprendermos a perdoar. Olha, até aqui nós aprendemos que para vivermos juntos precisamos do ingrediente mais importante, o amor. E que esse amor se manifesta em cuidado, se manifesta em perdão. E, em terceiro lugar, esse amor se demonstra na consideração que temos uns com os outros. E eu gostaria de pregar nesse tema hoje, estendendo um pouquinho aqui essa pregação, que é saudai-vos uns aos outros. E eu gostaria de ler com você Mateus 5, 43 em diante, que diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais?
Até os não crentes, os pagãos, fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cristo, irmãos, está nessa seção do Sermão do Monte mostrando o padrão de vida dos que fazem parte do reino de Deus. E ele faz esse ensino contrastando com o padrão antigo, velho, que aqueles seus ouvintes haviam aprendido. Por isso que ele diz, vocês têm ouvido isso, eu porém vos digo isso. E claro, Cristo vai mostrar que há uma diferença no padrão de vida quando nós aceitamos Ele e entramos e fazemos parte do reino de Deus. O amor, por exemplo, no mundo é interesseiro, é retributivo. O amor daqueles que são crentes é um amor com base em Deus. Não é o amor que busca seu próprio interesse. É o amor que tem como fluxo o próprio Deus, pois recebemos de Deus esse amor. O nosso comportamento, evidentemente, quando nós olhamos, é radicalmente diferente daqueles que estão no mundo. Quando você vai ler o Sermão do Monte, você percebe isso. Quão diferente é o crente, e isso é visto em contraste com aqueles que vivem no mundo. Entre esse comportamento, nós temos a saudação. E eu fico pensando, por que Cristo colocou aqui a ideia de saudar uns aos outros? Por que Cristo colocou aqui a ideia de que se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. É porque a saudação, irmãos, é um modo de olharmos para o outro. A saudação é algo que expressa carinho, amor, atenção. E claro, nós precisamos entender isso. Quando Cristo nos diz que devemos saudar uns aos outros, é porque algo é importante nessa saudação. E eu quero mostrar aqui que nós, como crentes, como participantes do reino, precisamos considerar uns aos outros, cumprimentando uns aos outros. Quando você chega em algum lugar, você cumprimenta aqueles que ali estão? Quando a gente chega em alguma casa, em alguma recepção, normalmente quem é educado, pelo menos sauda as pessoas. A saudação é um modo respeitoso de dizer ao outro ou aos outros que eles são importantes. Talvez você até hoje não pensou tão bem nessa qualidade como servo de Deus, como participante do reino de Deus. Ah, meus irmãos, como é ruim a gente estar num ambiente e alguém chegar e fazer de conta que não encontrou ninguém, desconsiderar. Como é ruim estarmos em um lugar e vermos um irmão, e esse irmão, ao invés de falar conosco, baixa a cabeça ou muda de rua ou faz algo que nos desconsidera. Eu não sei se os irmãos sentem, mas é comum. Se alguém conhecido passa por você e não fala, o que é que nós vamos pensar? Ora, o que foi que eu fiz? Por que fulano não teve a mínima consideração de dizer oi? Ou de olhar para mim e dar apenas um sorriso? Não precisa de discurso nenhum, é um cumprimento apenas. Porque na relação uns com os outros, nós valorizamos o outro quando nós cumprimentamos. E, amados irmãos, o cumprimento na Bíblia é algo que você pode encontrar em vários lugares.
olhar para o seu irmão e dizer: prazer em vê-lo, como você vai? Às vezes, irmãos, isso é um alento para o coração de alguém que talvez esteja sofrendo no dia a dia, e alguém chega, se importa, olha para essa pessoa, olha nos olhos, pergunta como vai, dá um bom dia, uma boa tarde. Você já teve uma experiência dessa? De estar naqueles dias tão difíceis e um irmão, uma irmã chegou, deu um bom dia, fez um cumprimento que te colocou lá para cima, que colocou você no devido lugar de alguém que é valorizado por outro. A saudação pode também ser ligada a nosso mundo espiritual. Sem dúvida, todos nós queremos saber como os outros nos veem. Não é que nós ficamos escravos disso, mas quando a gente não recebe uma saudação de quem nós esperávamos saudação, a gente logo fica triste, fica questionando: o que está acontecendo? Será que eu não estou sendo aquilo ou aquele para essa pessoa? Todos nós temos essa necessidade, porque a saudação, como eu disse, mostra consideração. Essa questão de cumprimentar um ao outro vai além do bom dia, boa tarde, boa noite, de educação. Ela fala de uma consideração ao outro. Quando nós nos saudamos, nós estamos saudando com consideração. Meus amados irmãos, uma segunda razão de saudarmos uns aos outros é porque a saudação nos leva a dizer para o irmão que nós consideramos, mas que ele faz parte também da nossa vida. Se temos uma palavra que Paulo repetiu nas suas cartas, é saudai a fulana, beltrano, a cicrano. Quando a gente lê o livro de Romanos, no capítulo 16, nós temos ali diversas saudações. A partir do capítulo 16, nós temos aqui, irmãos, diversas saudações. Paulo está escrevendo aquela carta e até através das cartas, Paulo sauda. Ele vai dizer aqui: saudai Priscila e Áquila, capítulo 16, versículo 3. E ele vai dizer: porque meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria vida. Ele vai dizer, versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Não é apenas Áquila e Priscila, mas toda a igreja. Paulo talvez lembrou de pessoas com as quais ele conviveu. Versículo 5, saudai a igreja. Lá no versículo 6, ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Paulo estava dizendo que essas pessoas eram pessoas que ele considerava, que ele amava e que tinham respeito por elas. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes, como ele diz. Versículo 8, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai meus parentes Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor,
Igualmente a sua mãe, que também tem sido minha mãe. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo está saudando aqui pessoas, porque essas pessoas são importantes. A saudação, certamente, irmãos, trouxe tanta alegria. Imagine Rufo, quando ouviu que Paulo mandou uma saudação para ele, a alegria de ser lembrado, de ser trazido à tona numa carta. Meus amados irmãos, na nossa convivência, vamos colocar a saudação como algo saudável. Quando você chegar na igreja, da próxima vez que nós nos reunirmos, saude uns aos outros. E aqui nós vamos fazer 2 recortes importantes. Primeiro, aos idosos. Irmãos, muitas vezes eu tenho recebido a reclamação ou reclamações dos idosos que estão indo e vindo para a igreja sem serem percebidos. Se você ainda não notou isso, você que é jovem, perceba, eles ficam olhando para você quando você passa e não dá um oi. Eles esperam ser saudados. Eles precisam disso. Nós precisamos enxergar nossos idosos, cumprimentá-los. Você sabia que alguns deles se sentem valorizados quando recebem um oi, um bom dia, às vezes um abraço? Restauramos a vida deles com um oi, com um abraço. Inclusive, nós temos alguns irmãos idosos na nossa igreja que gostam do abraço. Por quê? Porque na idade deles, eles já perderam a maioria dos seus amigos. Vivem a semana todinha numa casa, muitas vezes isolados, sem receber carinho, sem receber atenção. E aí chegam na igreja e são invisíveis? Não, irmãos, isso não é bom. Que possamos amar, possamos abraçar, saudar os nossos irmãos que Deus deu a graça de completarem 60, 70, 80 anos. Isso é importante para eles. Um outro recorte que eu faria, que é extremamente também tratado no livro lá de Tiago, quando chegar um rico, vocês tratam com decência, vocês tratam com primazia, e quando chega o pobre, como é que vocês fazem? Que é uma outra coisa que nós precisamos aprender. Irmãos, independente da classe social, do tamanho do salário, da roupa que veste, do lugar que ocupa na sociedade, todas as pessoas são dignas de serem saudadas, de serem bem tratadas no nosso meio. E nós precisamos aprender isso. Eu preciso aprender. Você precisa aprender. Quando chega alguém bem vestido na nossa igreja, é muito comum que as pessoas vão lá, falam, conversa. Ora, mas se chegar alguém maltrapilho, se chegar alguém que não está vestido como você acha que deveria estar, qual é a sua reação? Que Deus te ajude, mediante esse ensino de saudar uns aos outros, independente se a pessoa é ou não da igreja, se a pessoa é ou não idosa, se a pessoa é ou não rica. É um mandamento que nós devemos praticar na convivência uns com os outros. Eu poderia falar, por exemplo, das crianças. Muitas vezes nós adultos passamos por elas sem saudá-las. Ora, irmãos,
nós precisamos atentar para elas também. Idosos, crianças, jovens, todos devem ser alvos das nossas saudações. Por quê? Porque assim nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. Seguir os mandamentos do Senhor é mostrar a nossa subserviência a Ele, é mostrar a nossa humildade diante dEle e dizer: Senhor, Tu sabes o melhor para nós. Minha oração é que, através dessa reflexão, você tenha tomado a atitude de viver junto, de viver uns aos outros. Deixa de estar isolado, vem para a comunhão. Essa comunhão é saudável. Ah, pastor, mas eu já fui tão ferido, eu já fui tão decepcionado ou decepcionada. Meu irmão, se há na Bíblia o mandamento de vivermos uns aos outros, é porque esse é o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Independente se você foi ferido ou não, volta, arrepende-te e venha viver uns aos outros. Para isso, você aprendeu que precisa amar gente, amar pessoas. Você precisa ter também o desenrolar desse amor, cuidar de gente. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós podemos, de fato, demonstrar esse amor. Nós podemos viver de maneira harmoniosa. Perdoar uns aos outros, nós precisamos perdoar. Cumprimentar uns aos outros. Tem mais um ponto que o irmão Lucenildo vai pregar qualquer dia, por isso que eu não vou nem tocar nesse assunto, apenas mencionar para que vocês possam ter a curiosidade e venham, né, numa próxima quarta-feira ouvir o irmão Lucenildo, e ele vai pregar sobre orar uns pelos outros. Também uma mensagem edificante que nós ouvimos no acampamento, que nos trouxe tantas lições e que nos incentivou a orarmos uns pelos outros. Vou ficando por aqui, esperando que Deus use essa palavra para te fazer mexer na área que você precisou. Talvez você já ame pessoas, mas o seu amor está sem o cuidado, e aí você precisa cuidar. Talvez você ame pessoas, mas tenha dificuldade em perdoar, e agora precisa aprender a perdoar. Talvez você não tenha problemas em perdoar, mas tenha problema em cumprimentar, em saudar uns aos outros. Que tal aprender? A minha oração é que Deus use para te fazer e te formar segundo a imagem e o caráter de Cristo. Tenha um excelente domingo e à noite, às 19 horas, se Deus permitir que eles não voltar antes, nós estaremos aqui de volta realizando mais um culto para louvor e honra do nosso Deus. Muito obrigado pela sua companhia e nós voltaremos às 19 horas. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.